seja bem-vinda na nossa última apresentação do dia. E, obviamente, a gente falou de Borgonha, então a nossa última apresentação vai ser sobre uma degustação de vinho, né? Olha só, então a gente vai terminar com chave de ouro. Exatamente. E a gente vai dar dicas práticas para os nossos participantes. A gente tem até um vinho para sortear, não é, Daniela? Temos sim, temos um vinho para sortear. Ah, ótimo. Então, já pode contar? A gente vai sortear no final, mas você já pode contar qual vinho vocês querem sortear. Olha, eu estou com o vinho aqui. Ele é um Domaine de Bicheron, é um Bourgogne Rouge. Quem nos forneceu, inclusive, o vinho foi a Rouge Brasil. E no final a gente vai fazer o sorteio. Ótimo, ótimo. Já estou com os meus sócios aqui que já estão incluindo todos os nomes. A gente vai usar uma ferramenta de sorteio, né? Um site internet. Fiquem tranquilos que todo mundo tem a sua chance. E então vamos lá, Daniela. Te deixo primeiro. Você é sommelier, né? Você é analista sensorial. E jornalista também, e, sobretudo, responsável comercial do Invino. Te deixo te apresentar e também apresentar a Invino antes de começar. Tá ótimo. Bom, falando da Invino, é um evento, né, que é focado só em enoturismo. É um evento pioneiro no Brasil e organizado pela CAP, a Amazon Tropical Marketing, e tem um objetivo de reunir todos os proprietários de enoturismo, tanto os mais importantes proprietários de enoturismo do Brasil, quanto internacionais. Então, esse evento é um evento de networking muito importante, porque a ideia é reunir todos esses enoturismos e trazer operadoras, agentes de viagens, formadores de opinião, pessoas que possam conhecer essas propriedades, que possam se interessar, né? E então, com tudo isso, fazer o network. Além disso, vai ser um evento muito gostoso, com atividades durante todo o dia, degustações, e a gente vai contar com a participação muito especial da Borgonha, que assina o almoço do evento, né? Então, nós estamos, esse ano é a segunda edição, vai acontecer no dia 19 de novembro, no Hotel Unique. Nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado, né, nessa nova fase que a gente está, nessa nova etapa de cuidados e, enfim, a gente está tendo muito cuidado. E, principalmente, o que a gente procura é muita segurança, para que vocês todos possam ter uma experiência rica e única. Se vocês tiverem interesse, então, estão todos muito convidados. Para participar, basta entrar pelo site no www.invino.travel e fazer a sua inscrição. Então, a gente espera contar com todos vocês lá. Bom, essa é o que eu queria contar para vocês sobre o Invino. E agora, vamos passar para uma parte que estava todo mundo esperando, que é a degustação de vinho. Vocês já estão todos com os seus vinhos aí separados? Espero que sim, né? A gente vai degustar o mesmo vinho que vai ser sorteado, que é o Bourgogne Rouge. Então, nós vamos fazer a degustação deles, e aí quem ganhar o vinho já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Bom, quando a gente fala em vinho... Aqui é a minha garrafa. Oi? Eu tenho aqui a minha garrafa, estou com a minha garrafa. Pessoal, vocês têm que ficar com a garrafa de vocês do lado, porque vamos dando as dicas ao longo dessa apresentação, justamente para vocês degustarem conosco. Exatamente, a gente vai fazer um passo a passo. A gente vai começar falando de temperatura de serviço, né? Que é uma coisa extremamente importante quando a gente... Parece que não, mas é muito importante quando a gente está degustando um vinho, porque a temperatura de serviço, ela ajuda a valorizar as qualidades do vinho, mas ela também pode reforçar alguns defeitos. Então, se a gente estiver tomando um vinho numa temperatura inadequada, a gente pode ter um resultado pior, porque ou ele vai reforçar um defeito, ou ele vai deixar o tanino muito forte, né? O vinho muito tânico ou muito ácido. Então, o ideal é que a gente respeite
uma tabelinha. Aqui a gente até tem uma tabelinha onde a gente tem algumas temperaturas das principais uvas. No caso hoje que a gente vai degustar a Pinot Noir, a gente o ideal é 12 graus, o Pinot Noir. Se a gente falar de uvas brancas, a temperatura é sempre um pouco mais baixa. Quando a gente tem uvas brancas de guarda, uvas brancas que passam por guarda ou que passam por madeira, que são vinhos mais complexos, a gente pode elevar um pouco a temperatura, não precisa ser uma temperatura tão alta. Então, a gente pode falar entre 10 e 8 graus. Por exemplo, um Chardonnay da Borgonha, que seja um Chardonnay um pouco mais antigo, um pouco de guarda, a gente já pode falar em 8 a 10 graus. Se a gente tiver um vinho, uma uva, por exemplo, uma Sauvignon Blanc ou mesmo um Riesling, então a gente já baixa a temperatura para 8, 6 graus. Os rosés, os espumantes, a gente vai falar em 6 graus. Então, esse tipo de informação é bom a gente saber para a gente poder tomar o vinho na sua melhor temperatura. Então, se você está com o seu vinho aí numa temperatura que você acha que precisa gelar um pouquinho mais, corre que dá tempo. Coloca seu vinho para gelar, que a gente ainda vai esperar um pouquinho e dá tempo, porque 10, 15 minutos ele já vai resfriar. Bom, falando em decantação, eu até trouxe um decanter aqui. Essa peça é uma peça de cristal. E para que a gente usa o decanter, né? E quando usar? O decanter é importante em 2 momentos. A gente pode decantar vinhos muito velhos, vinhos muito antigos, vinhos de guarda, e onde esses vinhos, com o tempo, acabam juntando um pouco de sedimento na garrafa, que são o que a gente chama borras, são partículas. E essas partículas, elas acabam ficando na garrafa, então a gente usa o decanter para que elas desçam e fiquem no fundo do decanter e que a gente possa fazer o serviço e sem que as partículas fiquem na taça. Um outro momento que a gente usa o decanter é quando a gente quer abrir o vinho, oxigenar. Então, se eu tenho um vinho muito potente, se eu tenho um vinho que precisa de um pouco de oxigenação para realçar os aromas, a gente usa o decanter. Coloca no decanter, agita um pouco, espera de 20 minutos a 1 hora, dependendo do vinho, e a gente vai ter esse vinho mais aerado. Então, com isso, a gente vai ter um vinho com mais aromas, um vinho mais aberto, que a gente fala. Depois disso, se a gente pensar, vamos lá, como é que a gente abre uma garrafa? Vamos mostrar como é que a gente abre? Que, na verdade, a gente sempre fica na dúvida. Aqui, né, a gente vai cortar esse pedaço, né, de metal, e aí a gente sempre está com uma dúvida. A gente corta no início, a gente corta aqui embaixo, ou a gente tira tudo? Tem uma regra, Daniela? Então, tem um jeito que facilita muito, porque aqui a gente tem como se fosse um degrauzinho aqui, né, onde termina o gargalo. Então, se a gente vier olha, antes de mais nada, deixa eu mostrar. Eu uso o que a gente chama o abridor do sommelier, que é um abridor profissional, um abridor simples, que tem 2 fases, né? Aqui está o meu... Vocês enxergam bem? Aqui o saca-rolhas. E esse abridor, ele tem uma lâmina. Então, eu uso com a própria ajuda dessa lâmina, a gente apoia, né? Você já tem esse cantinho aqui, esse legalzinho, então apoia aqui, corta e faz um corte para subir atrás. Então, aqui, ó. Estão enxergando bem? Com isso, a gente tira a cápsula, ó. Pega um paninho, limpa um pouco, porque às vezes, principalmente a cápsula de metal, pode ficar alguma rebarba e tal, para a gente não se cortar. E aí, vou fechar minha lâmina, vou abrir e vou precisar dessa parte, né, que é o abridor. Um truquezinho bem legal é fazer isso aqui, ó. Deita o abridor bem encostado na rolha, tá? Faz ele totalmente e centraliza e faz um furinho bem no centro. E aí, depois que fez o furo, pressiona e vai girando.
Como é que vocês estão indo aí? Ó, eu vou apoiar aqui, porque senão eu não vou conseguir abrir. Aí vai descendo, vai rosqueando, né, o saca-rolhas. Ó, cheguei no meu saca-rolhas até o último pedaço. E aqui eu tenho 2 estágios. Então, essa parte é que eu vou usar, eu vou apoiar na garrafa. E eu não preciso de força, é só uma alavanca. Eu vou levantar e já abrir um pouco. Vou soltar. Vou apoiar essa outra parte, ó, ainda posso ir mais um pouco. Vou apoiar essa outra parte, seguro com o meu dedo aqui e finalizo. Ok? Bom, aí a gente abriu, o ideal é limpar novamente. Se tiver ficado alguma partícula de rolha, alguma coisa. Como é que vocês foram aí? Todo mundo conseguiu abrir seu vinho bem? Eu adorei o barulho. Para mim é um dos melhores barulhos que existe. Pois Mas é. aí Daniela, né, depois vai explicar. Todo dia a gente faz um para abrir campanha e estudantes. Né? Bom, agora a gente vai soltar a rolha. E muitas vezes vocês já devem ter chegado no restaurante e aí o maître ou o sommelier tira a rolha, né, do saca-rolhas e entrega para o cliente. E o que a gente faz com a rolha nesse momento? Por que ele te entregou essa rolha? Na verdade, é uma coisa muito simples. Existe no mundo uma doença chamada Beauchonnet, que é uma doença que ataca a rolha, no mundo do vinho, né? Existe no mundo do vinho. E esse tipo de acontecimento, quer dizer, quando tem o Beauchonnet, a rolha fica com um odor muito forte, que ele normalmente passa para o vinho. Então, é um dos motivos que a gente consegue devolver o vinho num restaurante. Então, se ele tiver Beauchonnet. Então, o ideal é sentir. Se ele tiver com um aroma normal, um aroma bom, não tem problema, é só colocar a rolha ao lado no pratinho e deixar. Não tem nenhum problema. Se tiver algum odor desagradável, aí sim a gente chama o sommelier ou o maître e pede para trocar a garrafa, né? Bom, e o serviço? A gente tem a garrafa. Vocês estão me acompanhando? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te acompanhando super bem. A gente vai deixar então a nossa garrafa do lado por enquanto. E vamos falar rápido dos vinhos da Borgonha, né? A gente viajou nesses vinhedos maravilhosos na região hoje, e para mostrar para vocês, a gente tem 5 micro-regiões, 6 micro-regiões de produção de vinhos na região da Borgonha. Temos a parte de Chablis, que é a parte amarela na tela. Depois temos o Châtillonnais, a parte rosa, bem no norte, tem uma produção bem pequena. E depois, descendo, né, do sul de Dijon até Mâcon, temos todos os vinhedos, né, alinhados assim. Temos 4 micro-regiões de produção de vinhos também nessa parte. Os vinhedos mais famosos da Borgonha são os vinhedos tombados pela Unesco, onde a gente acha os Grand Crus, a maioria dos Grand Crus. Eu vou explicar para vocês depois o que é um Grand Cru, a classificação dos vinhos da Borgonha. Aqui vocês estão vendo que entre Dijon e Beaune, toda essa parte amarelada, verde, são os vinhedos tombados pela Unesco, né? São mais de quase 50 quilômetros de vinhedos tombados pela Unesco. Mas eu preciso, né, explicar para vocês um pouco como a gente chegou até esses vinhos tão famosos, esses vinhos tão renomados na região da Borgonha. Porque a região da Borgonha, a gente sempre fala que são vinhos extremamente
refinados, extremamente chiques. E para entender esses vinhos da Borgonha que a Daniela está fazendo degustar aqui conosco, a gente precisa entender, sobretudo, o solo da região da Borgonha, né? A gente precisa entender por que um vinho da Borgonha, por exemplo, de uma parcela de vinho e uma outra que está do lado, por que esses dois vinhos são totalmente diferentes? Por que esses vinhos vão ter um sabor totalmente diferentes? Vocês estão vendo aqui na tela que tem várias parcelas extremamente pequenas. A gente não fala de castelo na região da Borgonha, mas a gente fala de domaine. E para entender tudo isso, vamos voltar no tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo, que é uma viagem de 200 milhões de anos. Vamos no período Jurássico, e naquela época, a Borgonha, a França, era totalmente coberta por um mar de água quente. Tipo Saint Barth, Tahiti, Seychelles. E nesse mar de ar quente, a água estava bem rasa. Então era uma água quente, e ao longo dos anos, desses milhares de anos, os restos de peixes se depositaram no fundo do mar, junto com restos de corais, etc. E formaram camadas no fundo do mar. Tá? E ao longo dos anos, aí a gente teve essas camadas diferentes, e também tivemos partículas, tivemos argilas do continente, que também foram se depositando. Então, isso é a base do solo da região da Borgonha. Tá? Isso é muito importante para vocês entenderem. E depois, com os distúrbios geológicos, com a formação dos Pirineus e dos Alpes, os choques foram tão grandes que eles acabaram criando vales, acabaram criando montanhas, pequenas colinas na região da Borgonha. Mas também os choques foram tão grandes que o solo foi se quebrando. E o solo se quebrando, eles deixaram aparecer um pouco de um solo mais antigo, que estava lá no fundo escondido. Mas também teve uma outra formação geológica, um outro acontecimento. Tivemos uma alternação de momentos de grande frio e momentos de aquecimento global. Quando tinha um aquecimento global, nesses vales que foram se formando, a gente tinha rios. E quando chegou o rio foi se congelando. E quando o calor chegou de novo, aí o rio foi se derretendo, aí explodiu as rochas. E isso fez com que as rochas, essas camadas que a gente viu no fundo do mar, as rochas ainda mais antigas foram aparecendo. Então, é nesse solo que os vinhedos da Borgonha foram plantados pelo Império Romano primeiro, e depois com os monges, a Igreja Católica. Então, por isso, às vezes, de uma parcela de vinho, de um clima, é o nome que a gente chama na Borgonha, de um clima, de uma parcela de vinho para outra, a gente tem um solo totalmente diferente. Aí, as uvas, elas vão pegar minerais totalmente diferentes. Isso vai ter um impacto muito grande na garrafa, no vinho que a gente vai degustar. Pessoalmente, os meus vinhos preferidos, os meus vinhos brancos preferidos na região da Borgonha são aqueles do sul, aí são aqueles que eu pessoalmente prefiro. E na região da Borgonha, todos os nossos vinhos são AOC, ou seja, de apelação de origem controlada. Isso quer dizer que em qualquer garrafa de Borgonha, a gente vai ter apenas uvas plantadas na região. E temos 4 categorias na região da Borgonha.
A primeira é a mais básica, é a regional. Depois temos a Village, que temos 44, que é Vilarejo. Depois subimos para a Premier Cru e a mais refinada é a Grand Cru. Vocês lembram? A gente tem 33... Vocês lembram da Belmont, que fazia uma degustação com 33 Grand Cru? Então, na verdade, eles faziam uma degustação de todos os Grand Cru da região da Borgonha. Uma coisa incrível. E, então, na primeira garrafa de Borgonha, na primeira categoria, no rótulo, para vocês saberem de qual categoria é essa garrafa, vocês vão ver no rótulo apenas o nome da região. Tá? Isso quer dizer que as uvas que foram utilizadas para produzir essa garrafa são uvas que foram usadas, né, que vêm do sul, do norte, né, de toda a região. Depois a gente chega no Vilarejo. No Vilarejo, aqui eu tenho um exemplo de Pomar. Pomar é um vilarejo, tá? Da região da região da Borgonha. Temos também aqui, eu tenho o Meursault, hoje comigo, que acabei de abrir. E no rótulo aparece apenas o nome do vilarejo. Então, essa é a segunda melhor categoria, né? Depois da mais básica. Isso quer dizer que todas as uvas usadas para produzir essa garrafa vêm de vinhedos do próprio vilarejo de Pomar. Mas nesse vilarejo temos, às vezes, algumas parcelas, alguns climas, que se destacam pela qualidade, pelo terroir. Nesse caso, vamos subir de uma categoria, essa será uma categoria ainda mais refinada. Essa parcela, ela vai aparecer no rótulo. Aí vou pegar um Rully, porque tem uma pessoa que tinha o sobrenome de Rully, e eu vi que ela comentou, então vou pegar o exemplo dela. O Rully, então, nesse caso, a gente tem Rully, que é o nome do vilarejo, e depois temos Premier Cru, que é o nome o nome da categoria. E depois, aqui a gente tem Clos du Chêne. Então, Clos du Chêne é o nome da parcela. Isso quer dizer que nessa garrafa eu tenho uvas produzidas no vilarejo de Rully e que vem apenas da parcela de vinhedos que se chama Clos du Chêne. E tem vários nomes assim. E a gente chega depois na parcela mais refinada de todas, que é a categoria Grand Cru. Nesse caso, tem apenas o nome da parcela, o nome do clima, está aparecendo aqui o nome em francês para vocês na tela, no rótulo. Tá? Então, essas são as categorias da Borgonha. Na Borgonha, a gente não escreve o nome da uva no rótulo, porque é óbvio. Por que é óbvio? Porque 90% da produção da Borgonha é feita com Pinot Noir para vinho tinto e Chardonnay para vinho branco. Tá? Temos também um pouco de Aligoté, Gamay, de outras Sauvignon também, mas a produção é tão pequena que a gente, na verdade, nem comenta, nem fala. E para vocês terem uma ideia da qualidade e por que os vinhos da Borgonha são tão famosos, tão refinados, a gente tem a produção mundial, a Borgonha representa apenas 0,6% da produção mundial. Então, vocês podem imaginar, está escrito aqui na tela, os Grand Crus representam 1% da produção dos vinhos da Borgonha. E, então, quando vocês vão mandar um passageiro fazer uma degustação de um Grand Cru, que é uma coisa fácil de se fazer, de organizar na Borgonha, ele vai degustar um vinho que representa 1% de 0,6% da produção mundial. A gente está num nível de excelência, um nível de experiência imersiva e VIP, né, além do esperado. Então, isso que quer contar para vocês, de forma específica, sobre os vinhos da Borgonha. E, obviamente, está todo mundo com sede, eu estou com muita sede, que eu falei a tarde inteira. Então, vamos voltar com a Daniela, que vai contar para a gente qual taça escolher. Eu estou com 2 taças.
né? Então, depois tem outras taças, mas Daniela, é com você sobre a taça para cada vinho. Então, vamos lá, Alexandre. Oi, foi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, ok. Bom, as taças realmente são um capítulo à parte quando a gente vai degustar vinho, porque a gente chegou num nível de sofisticação tão grande que hoje praticamente cada tipo de uva, cada estilo de vinho tem uma taça própria. E qual é a função da taça? A função da taça é também revelar o que há de melhor nesse vinho. Então, existem estudos de como o vinho vai cair dentro da nossa boca e de que maneira a gente vai conseguir perceber melhor as qualidades organolépticas desse vinho. Então, isso é uma coisa extremamente sofisticada, é uma coisa extremamente exclusiva, e eu reconheço que também é muito difícil para a gente, nos dias de hoje, morando em apartamento, tudo isso, ter todas as taças, né? Então, também existe um plano B, que seriam as taças que a gente chama de universais, que são aquelas taças que podem ajudar a gente a degustar vários vinhos na mesma taça, sem que a gente perca resultado. Como hoje a gente está na Borgonha, né, eu trouxe as duas taças que são as taças, assim, para a gente degustar os vinhos ícones da Borgonha. Então, quando a gente fala em Pinot Noir, vocês enxergam bem aqui, eu vou colocar uma folha branca atrás, conseguem perceber bem? Acho que estão. Essa é o modelo da taça de Pinot Noir na Borgonha, que é mais bojudo embaixo e afunila um pouco em cima. Para quê? Para valorizar melhor corpo e aroma do Pinot Noir na Borgonha. Quando a gente fala em Chardonnay, que seria também o Chardonnay da Borgonha, um Chardonnay mais evoluído, um Chardonnay que passa por madeira, é esse tipo de taça, ó. É uma taça um pouco mais baixa, aberta, pelos mesmos motivos, valorizar tanto os aromas quanto o corpo do vinho, né? E depois a gente tem, enfim, é o que eu falei para vocês, existem vários modelos. Esse daqui também é um modelo bem usado para os vinhos da Borgonha, de maneira geral. Ele tem aqui o bojo, no meio do bojo, um pouco mais largo e a funila, tá? E hoje eu vou servir o Pinot Noir nessa taça, que é a taça do Pinot Noir. Mas é aquilo que eu falei, se você tiver uma taça que a gente chama universal, uma taça que você pode usar agora para a gente degustar, e cada vinho vai ter a sua própria taça, mas enfim, a gente pode usar uma taça universal. Vamos começar como servir o vinho? Então vamos lá. A partir do momento que a gente vai servir o vinho, tem umas regrinhas que ajudam muito a gente. Só voltando um pouco na taça, o ideal é sempre que a gente tenha as taças transparentes e com haste, com esse pé, porque a gente vai segurar pela haste, tá? Então, a taça. E aí, na hora de servir, a gente vai colocar, dar uma leve torcidinha na garrafa, e vocês percebem que aquele incômodo de cair a gota, que geralmente cai, não acontece. Se a gente der essa torcidinha, é um truquezinho que a gente usa e que ajuda muito. Uma outra coisa bem simples também, que hoje em dia a gente consegue encontrar em lojas que vendem vinhos, são os corta-gotas, que podem ser assim, ou existem uns que já vêm até montados. Que a gente vai fazer isso, colocar na garrafa, e ele também ajuda a eliminar aquele problema da gota, que às vezes mancha a toalha, cai na roupa, enfim. Bom, o vinho está servido. Normalmente a gente serve até onde começa a borda, onde começa aqui a curva da taça. Por quê? Porque a gente precisa de um espaço nessa taça para que os aromas possam evoluir e possam se expressar. E a gente já vai falar de aromas daqui a pouquinho. Então, na verdade, o que a gente quer é mais ou menos 150 a 180 ml de vinho, tá? E o restante da taça vai ficar vazio, porque aqui eu preciso do oxigênio, e é esse oxigênio que vai me ajudar a sentir todos os aromas que a gente sente quando degusta um vinho. Bom, como é que a gente degusta? Na verdade, a gente passa por 3 etapas bem claras: visual, olfativa e gustativa. Vamos falar de cada uma delas. Quando a gente tem a etapa visual, normalmente para observar um vinho, o ideal
é a gente colocar, vou colocar aqui, ó, vou improvisar, sobre uma superfície branca, para que a gente possa observar a cor do vinho. E por que a gente quer saber cor de vinho? No caso, esse vinho aqui, a gente tem um rubi bem granada, uma cor muito bonita, ele é um vinho, é uma cor límpida, né? Não tem nenhuma sujeira, nenhum defeito. Então, a primeira coisa que a gente observa na cor é se não tem partículas, se não tem nada, nenhum resíduo nesse vinho, que pode indicar um defeito, né? Ou se o vinho não for filtrado, ele vai estar um pouco turvo. Então, essa é a primeira coisa. Depois, a gente vai observando, pela cor, a evolução do vinho. Então, os vinhos mais jovens, geralmente, eu vou falar num geral, mas esse geral, logicamente, gente, não se aplica pela Borgonha, porque a Borgonha é cheia de exceções. É uma região muito rica, com muitas regras próprias, enfim, mas, no geral, a cor do vinho, ela tem uma evolução do mais escuro, daquele violáceo bem fechado, e que vai abrindo até chegar na granada, né? Quando a gente avalia os pinôs da Borgonha, eles já partem mais ou menos dessa cor meio granada. Então, ela já é uma exceção. E se a gente falar de vinhos brancos, os brancos começam na cor muito clara, amarelo palha, com amarelo esverdeado, e vão evoluindo para o dourado até chegar numa cor meio âmbar. E aí, a gente falando da cor, então, uma outra informação importante é que a cor indica a idade do vinho. E se o vinho está bom para consumo ou não. Porque se o vinho estiver extremamente evoluído, numa cor que a gente percebe que ele está opaco, sem brilho, já chegou num tom acastanhado, atijolado, provavelmente esse vinho já oxidou, já perdeu a validade. E segunda coisa que a gente faz quando vai degustar um vinho é passar pela análise olfativa. Colocar o vinho no nariz e sentir seus aromas. Então, primeiro a gente faz com a taça parada, sem movimentar. Vocês podem colocar o nariz dentro da taça mesmo e sentir. Então, a gente sente os primeiros aromas. Depois a gente gira a taça, faz um movimento assim. Quem ainda não tem prática pode apoiar a taça na mesa e girar em cima da mesa, tá? Ou quem já tem prática, faz um giro com a taça e vai sentir novamente. Nossa, esse vinho aqui especialmente é um vinho muito perfumado. Os primeiros aromas que me vêm são os florais, tem aroma de rosas, morango, cereja. Tem um toque de ervas, de tomilho, chá preto, cogumelo. É muito rico, é um vinho bem complexo, bem rico. E aí a gente se pergunta, mas como é que você está sentindo todos esses aromas, né? E de onde eles vêm? Muita gente já me perguntou se a gente coloca alguns aromas na taça, se a gente aromatiza o vinho. Na verdade, não. O vinho é produzido com uvas. Ele não é aromatizado. Mas esses aromas aparecem de acordo com o terroir, de acordo com a uva, de acordo com o tipo de vinificação que o vinho tem, de acordo com o tipo de guarda ou não, se ele é um vinho que ficou muito tempo em barrica de carvalho ou se ele ficou na garrafa. Então, todos esses fatores vão fazer o vinho evoluir e trazer todos esses aromas. A gente, inclusive, aqui, nesses slides, vocês podem ver alguns exemplos de aromas que aparecem nos vinhos. Dentro de cada taça, vocês vão ver lá que tem uma arominha, né? Tem o abacaxi, tem baunilha, enfim, são vários aromas que podem aparecer no vinho. Daniela, apareceu uma pergunta da Cathy Worms, da Special Trip. Ela pergunta, girar o copo não deve ser feito com muito cuidado ou não girar especialmente para vinhos com mais de 10 anos? Na verdade, o girar o copo, o que a gente faz é o seguinte, como é que o aroma, como a gente sente o aroma, não só de vinho, mas de qualquer coisa, o aroma, ele é uma molécula. E a molécula, para que a gente possa perceber essa molécula, para que a gente possa sentir no nosso nariz e depois realizar no nosso cérebro qual é esse aroma,
a gente precisa que ela entre em contato com o oxigênio, porque o oxigênio é o veículo que faz essa molécula circular e vir até entrar no nosso nariz. Então, quando a gente gira a taça, lógico que a gente não precisa fazer uma coisa muito exagerada, e aliás, nem é indicado, mas quando a gente gira um pouco a taça, a gente consegue ter esse movimento, e o vinho, quando ele faz esse atrito com a taça e mais o oxigênio que está aqui dentro, essa molécula vai se desprender e a gente vai conseguir sentir no nosso nariz. Então, isso é a riqueza do vinho. E que a gente também pode perceber com outras bebidas, com o café, com o azeite, com os destilados, né, uísque, cachaça, o amanhaque, enfim, várias bebidas. Então, é importante, sim, que a gente movimente um pouco a taça. Qual é a exceção? Quando a gente não faz isso com o champanhe, com o vinho espumante. Porque quando a gente gira, a gente acaba desprendendo o gás. E aí, a gente perde grandes, das grandes características e qualidades do vinho champanhe, que é o gás. Então, no champanhe, a gente não agita a taça. Mas nos outros vinhos, pode agitar sem medo. Não precisa fazer movimentos bruscos, mas enfim, pode agitar que você vai perceber toda essa riqueza de aromas. E que é uma das coisas que a gente também faz quando decanta, né? Quando a gente tem o decanter, que a gente também ajuda esse processo. A gente faz aquele giro e tal, e ajuda esse processo do oxigênio entrar e fazer com que o aroma se desprenda. Bom, gente, agora eu já estou morrendo de vontade de saber como é esse vinho. E vocês? Vocês já estão todos com a taça na mão? Todo mundo já conseguiu chegar até aqui? Sentiu os aromas? Perceberam? Não tenham medo de errar. Quando vocês sentirem algum aroma, anotem. Muitas vezes a memória aromática é meio complicada, é meio associativa, mas não tenham medo de dar bola fora, não. Podem falar, porque geralmente tá certo. Agora vamos lá para o nosso primeiro gole? Na boca, a gente também tem um truquezinho que a gente faz nas degustações profissionais, que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, mas para vocês poderem perceber melhor. Daniela, rápido para você responder enquanto você vai falar. Uma pessoa que perguntou, a Letícia, que perguntou como esses aromas estão extraídas das uvas. O trabalho do viticultor, né? Mas só para você responder a pergunta dela enquanto você vai explicar para a gente essa parte. Tá ótimo. Letícia, esses aromas, na verdade, vamos esquecer um pouco de uva, vamos falar de bananas. Se a gente pensar em bananas, por exemplo, a gente tem vários tipos de bananas. Banana nanica, banana maçã, banana da terra. Cada uma, todas elas são a mesma fruta, porém, elas são diferentes, tanto no formato, quanto na textura, quanto no tipo de utilização. Algumas são boas para comerem cruas, as outras são boas para assar, para fazer papinha, enfim. Então, a uva é a mesma coisa. Existem várias uvas. Cada tipo de uva tem o seu próprio aroma, que isso está no DNA da uva, tá? Então, esse aroma ele vai aparecer porque ele faz parte dessa fruta. Como as bananas, que cada uma vai ter um aroma diferente, apesar de serem a mesma fruta, né? E depois, quando a gente começa a fazer o vinho, a produzir o vinho, a produção do vinho é um processo químico. O que é produzir vinho? É quando a gente transforma açúcar em álcool. E isso é um processo químico. Durante esse processo, na fermentação, que é onde tudo acontece, a gente vai ter outros aromas que aparecem. Então, esses aromas também vão aparecer na fermentação. Depois que o vinho está pronto, se a gente for colocar esse vinho para estagiar em madeira, ou se a gente for colocar esse vinho para deixar ele descansando na garrafa, esse período que a gente chama de maturação vai trazer novos aromas também. Então, são em três etapas que a gente forma aromas no vinho. A uva e todo o entorno dela, onde ela está plantada, o terroir e tudo isso. Depois, a fermentação e a manipulação, a parte onde o homem participa. E, finalmente, a maturação.
Então, aqui a gente, com essas 3 coisas, a gente formou aromas. Aí eu imagino que você está se perguntando, tá, mas como é que tem aroma de banana no vinho? Então, na verdade, isso é um estudo que foi feito, onde foi feita uma analogia. O que é uma analogia? Os cientistas conseguiram descobrir que as mesmas moléculas, por exemplo, que estavam numa taça de Pinot Noir, eles foram separando essas moléculas. Então, eles chegaram à conclusão que existia uma molécula que é a mesma molécula que existia no morango. Então, foi criado, isso é um estudo muito bonito, é um estudo grande, é um estudo muito legal. Depois, se você tiver interesse, você deixa seu contato com o Alexandre e a gente te passa mais coisas para você poder saber mais. Enfim, livros e tudo isso. E aí, eles chegaram à conclusão que a mesma molécula que estava dentro de uma taça de Pinot Noir aparecia também no morango. Então, eles resolveram chamar essa molécula, dar uma nomenclatura de morango. E assim é que o vinho tem todas essas nomenclaturas: morango, banana, alcaçuz, tabaco. Por quê? São moléculas que aparecem nos mesmos produtos e que aí a gente consegue falar e dar um nome, porque seria muito chato se a gente tivesse que decorar nome de molécula, nomes científicos, né? Então é isso que acontece. Espero que você tenha entendido, mas qualquer dúvida pode perguntar que a gente vai tentando esclarecer. E tem uma pessoa, Daniela, não sei se tem a resposta sobre o formato da garrafa do vinho da Borgonha. Por que temos esse formato específico? Ok. Então, quando a gente tem que inclusive o próprio nome desse tipo de formato de garrafa é garrafa Borgonha, né? Por que ela não tem o que a gente chama de ombros? Existem vinhos que alguns tipos de vinhos que quando a gente produz, eles formam muita borra, muita partícula em decomposição, eles têm muita partícula. No caso dos vinhos da Borgonha, e aí o ombro, aquele ombro que a gente tem naquelas garrafas, que é tipo garrafa de Malbec, garrafa de Cabernet, que são aquelas garrafinhas que tem um degrauzinho. Então, aquele era usado principalmente para tentar ajudar a segurar um pouco esses sedimentos na hora do serviço. Como os vinhos da Borgonha não têm tendência a formar esse tipo de sedimento, eles têm esse tipo de garrafa mais lisa, tá? E também a gente pode contar sempre com a ajuda do decanter, né? Mas, basicamente, quando começaram a produzir as garrafas, era esse um dos motivos. Ok? Tá legal. Bom, gente, voltando lá para a nossa degustação, agora a gente estava na etapa final, que é a etapa gustativa, né? Então, eu falei que eu ia ensinar um truquezinho para vocês, que a gente, como profissional, quando está degustando, usa, e que é muito interessante para a gente prestar atenção em tudo que acontece dentro da nossa boca. Até aqui a gente veio vendo como é a evolução da cor, depois a gente percebeu os aromas na parte olfativa, e aí agora na parte gustativa. Então, o que a gente precisa prestar atenção na parte gustativa? Na verdade, a nossa boca, né, aquela coisa que a gente fala, e tem gosto de maracujá ou gosto de hortelã, isso tudo é aroma. A gente sente na boca mesmo só 5 coisas, 5 sabores, que é o doce, o salgado, a acidez, o amargo e o umami. Tudo o resto é aroma, é retronasal. Então, quando a gente vai degustar um vinho, as coisas importantes que a gente tem que prestar atenção: na acidez, no amargor, no tanino, né? E depois são sensações de boca. Mas, principalmente, 2 coisas que eu quero ver se a gente deixa hoje aqui bem claras é acidez e tanino. O que é acidez? Vamos lá. Se eu falar para vocês agora pensarem num suco de limão, o que acontece com a gente? Começa a aumentar a salivação, né? Só de você pensar no limão, a sua boca começa a produzir mais saliva e aumenta a salivação. Porque essa é a sensação que a acidez provoca na boca. Ela aumenta a salivação. E se eu falar para vocês agora se vocês já comeram caqui verde, caju, o que a gente pensa? É uma secura, uma astringência, né, na língua. Por quê? Porque são produtos, né, são alimentos que deixam a boca da gente mais seca, mais rugosa, mais tal. Então, isso é a sensação que provoca na gente o tanino.
Logicamente que quando a gente está tomando um vinho bem equilibrado, essa sensação vai ser muito sutil, tanto da acidez quanto do tanino. Mas o importante é que quando a gente coloca o vinho na boca, a gente deixa o vinho uns minutinhos dentro da boca antes de engolir e presta atenção. O que você sente primeiro? Se você sente que você aumentou sua salivação e que é um vinho que tem uma acidez alta, que é um vinho fresco, que é um vinho que como se tivesse lavado a sua boca, ou se é um vinho mais pesado, é um vinho mais tânico, que ele te deu aquela sensação de astringência, tá? Então, e um truquezinho, mais um truquezinho. Geralmente, os vinhos brancos não têm tanino. Por quê? Porque os vinhos brancos são feitos sem a casca, para que eles mantenham a cor clara, e a casca é o que tinge o vinho. Então, se ele não tem tanino, a gente não vai sentir essa astringência na boca, né? Talvez a gente sinta mais ou menos acidez. Vamos lá? E obviamente a gente tem que tomar com uma gougère, né? Uma gougère da Borgonha que a gente fez hoje com o chefe Gastonnet e o chefe Doucet. Aí, maravilhoso. É uma delícia. Aí fica uma delícia. Então, o meu vinho, vou contar para vocês do meu vinho, que é esse Borgonha. Ele é um vinho muito rico. Quando eu coloco na boca, ele aumenta a minha salivação, porque ele tem uma acidez importante, mas é uma acidez super gostosa, fresca. É uma coisa assim que dá frescor na minha boca. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma leve trava na língua, como se eu tivesse comido um caqui verde, uma fatia de caqui verde, mas de uma maneira muito agradável. Não é ruim, não é amargo, não é desagradável e tal. E, além disso, eu consigo perceber também as frutas, ele é bem frutado, e um toque de pimenta, uma pimenta negra, como se fosse a pimenta do reino. Então, ele tem uma picância, ele tem uma picância. Então, para mim, é um vinho super interessante, eu gostei muito. E o de vocês, como é que tá? Bom, eu sei que a gente não vai conseguir saber como de todo mundo, mas, enfim, basicamente, quando a gente está fazendo uma degustação de vinho, são essas as etapas importantes, é isso que a gente tem que observar. Isso é hábito, não é que a gente consiga fazer assim, mas, poxa, isso é hábito. É você começar, sempre prestar atenção, sempre ir se dedicando cada vez mais, e sempre, assim, com um pouco de hábito, um pouco de treino, é muito fácil a gente conseguir perceber esses aromas. Eu acho que a parte mais difícil, a parte mais complexa de uma degustação é mesmo a parte olfativa, porque a gente não tem o hábito, né, de sair por aí cheirando as coisas, dando nome para as coisas. Então, quando a gente vai degustar, é a parte que requer mais atenção. Mas é uma parte muito divertida, muito gostosa. Eu acho que vale a pena treinar. Tem as caixas de aromas, você pode ir para uma feira e começar a prestar atenção nos aromas, nas coisas, nas ervas, nas frutas, e vai gravando na sua memória, porque é isso que vai fazer de você um degustador com bagagem. Bom, gente, a gente ainda tem aqui... Diga, Alexandre. Não, pode continuar. Então, a gente tem aqui, né, algumas características de algumas uvas, que então voltando lá naquilo que eu conversei com vocês, que se a gente parar de pensar um pouco em uvas e pensar em outra fruta, só para a gente entender o que acontece, né? Então, por que cada uva tem os seus próprios aromas, por que cada uva tem as suas próprias características? Porque é normal, né? Faz parte de cada fruta, de cada uva. Então, isso existem também tabelas, livros e a própria experiência, né? Onde a gente pode ir provando e cada vez mais conhecendo, anotando, usando aplicativos, enfim, para que a gente vá se lembrando e vá conhecer. Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que a nossa degustação fica por aqui. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui com a gente, por essa degustação tão gostosa. Muito obrigada, Alexandre, pelo convite. E não esqueça de participar da Envino.travel. A gente espera vocês. Obrigado, Daniela. Estaremos presentes contigo, com a Emanuele também no Envino em novembro. Estamos esperando por vocês. A Daniela está à disposição de vocês. E enquanto a gente vai fazer o sorteio, os meus colegas aqui já colocaram todos os nomes das pessoas que estão na sala
para sortear o vinho. Enquanto eles vão lançar o aplicativo ali no site, e a gente vai colocar uma música típica da região da Borgonha. É uma música, a Cathy Worms, não sei se ela está aqui ainda, ela cantou essa música no Hospice de Beaune, quando teve o leilão do Hospice de Beaune, que acontece todo no mês de novembro, todo ano. É uma música de banquete. E essa música, ela finaliza ou começa um evento e no sujeito de festejar e de falar obrigado para esse vinho tão gostoso que está aqui. Então, vamos lá enquanto a gente faz o sorteio. E voilà, Emmanuel acompanhou a gente, eu espero que a Cathy Worms também tenha acompanhado, porque ela sabe como fazer. Então, agora, os meus colegas aqui têm o nome da pessoa, eu vou dar aqui para vocês. Então, o vencedor, na verdade, a vencedora de hoje começa com R. É a Renata Khalil. Não sei se ela está conosco ainda. Renata, não sei se você está ouvindo a gente. Ela está aqui. Parabéns, Renata. A gente entra em contato contigo depois para te mandar o vinho. A Fernanda, a Renata e a Daniela vão entrar contigo em contato para te mandar o vinho, para ver a logística. Então, Renata Khalil é a nossa vencedora de hoje. Daniela, muito obrigado pela sua participação e espero te ver em breve. Muito em breve. E olha, Renata, seu vinho está aqui. Perfeito. Obrigado, Daniela. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Daniela. Obrigada. E aí vamos finalizar junto com a minha querida amiga do trade, que é a Emmanuelle Zahhervieux, que está mais de meia-noite lá na região da Borgonha. Ela está aqui ainda conosco. Vocês podem fazer ainda mais dicas de tudo que a gente organizou, de tudo que a gente vai fazer ainda, seguir a gente no Instagram, nas nossas redes sociais. Agradeço imensamente a minha equipe, porque eu estou na frente de tudo, as pessoas estão me vendo, só que sem uma equipe, sem o apoio da Emmanuel, sem o apoio dos parceiros, eu não sou ninguém. Então, muitíssimo obrigado. Temos aqui a minha equipe da frente, com o Nicolas e o Edinson. Tem também a equipe de marketing, de TI, que ajuda a gente. Então, muitíssimo obrigado. Emmanuel, o que falar? Acho que foi uma tarde sensacional, não é? Sim, sensacional. A primeira vez, bom, não encontro as palavras agora. Muito obrigada a todos, muitíssimo obrigada. Obrigada, Alessandro, obrigada a sua equipe. Les esperamos todos na França, na Borgonha, quando as fronteiras se abrirem. Em breve. E nos encontramos em novembro, em São Paulo, no Envino. E se precisam de alguma coisa, contacta Alessandro ou me manda uma mensagem por WhatsApp. Então, agora, tchau. Tchau. Boa noite. Eu vou dormir. Eu vou beber. Boa ideia.
Muito obrigado, Emanuela. Até a próxima. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. A todos. E em novembro, Emanuela, você não esquece, a mala de roupa você deixa na França. Você só vem com a mala de vinhos. Por favor. Ok, de acordo, de acordo. Eu vou fazer shopping em São Paulo. Opa, perfeito, a gente te acompanha. Gente, muito obrigado a todos vocês. Próxima edição em junho vai ser Sri Lanka e Maldivas, mas sempre com um copo na mão e um copo de vinho da Borgonha, uma taça de vinho da Borgonha. Saúde e se cuidem. Saúde, tchau, tchau.